quero cumprimentá-la agora. Bom dia, doutora Roseli. Tudo bem, querida? Bem. Que seja bem-vinda mais uma vez em nosso programa. Muito obrigada, Henrique. É um privilégio, porque hoje é um dia tão especial. Eu abro aqui a nossa agenda. Surpresa maravilhosa. Parabéns, Henrique. Que bom, graças a Deus. É Parabéns Deus à mesmo TV, parabéns a conduzindo. nós. Estamos aqui 14 anos, né? Me sinto muito feliz de Que estar bom, aqui nessa presente data. meu, eu sou presente aqui. Roseli, vamos cumprimentar o telespectador, Então, porque nós vamos voltar àquele tema que nós Sim. precisamos aprofundar um pouquinho mais, que é as relações saudáveis na família. Então, bom dia, né, a você que está aí nos assistindo. Espero colaborar com você nesse tema, trazer alguns pontos que podem, né, fazer a diferença na tua vida. Espero mesmo, né, Henrique? Até o final do programa. É tão importante as relações entre as pessoas, principalmente quando ela é agradável, né? Porque às vezes você fala assim, eu tenho uma relação com a minha família, mas ela não é boa, não. Sim. E quanto nós precisamos ser curados, revistos a certas coisas, até pegando a palavra de hoje de Colossenses 3, deixar de lado, renunciar a muita coisa, para retomar um estilo de vida, né? Olha, Henrique, a gente tem assim visto, né, nesses últimos anos, um crescimento muito grande de muitos acontecimentos dolorosos na família, né, Henrique? E veiculando pela mídia, pelas notícias, a gente se depara que a família está sendo assim muito atacada, machucada, né, ferida, os relacionamentos estão cada vez mais assim sofrendo, né, com muito desamor, com muito assim falta de generosidade, de compaixão. Verdade. Entre os membros, enfim, muitas separações, muitos divórcios, muitas crianças sendo abandonadas, abusadas, enfim. Eu vejo que nós precisamos cada vez mais ressaltar o verdadeiro valor da família, né, que a família é uma instituição que tem, assim, por preservar, né, a espécie humana, é a família, né, é na família que acontece, que deveria acontecer, né, aquela bela formação em todos os aspectos para o ser humano, né? A família é que deve cuidar do ser humano, a família que deve preservar a vida do ser humano, e é justamente a família que nós estamos vendo adoecer cada vez mais. Por isso esse tema que eu julgo ser de muita importância para você. Você está aí nos assistindo, você tem uma família, você está inserido em uma família, né? E aí eu pergunto, né, se as suas machucaduras, as suas feridas emocionais, psicológicas, né, será que não foram constituídas a maior parte por membros da sua família? E nós queremos ressaltar, né, aspectos saudáveis, positivos, né, onde o amor possa acontecer entre os membros da família, onde deve acontecer o amor, né, entre os membros da família. E é possível nós buscarmos essas relações saudáveis, basta nós pautarmos, né, num modelo. Né? Doutora, eu ia dizer o seguinte, a gente fala em amor e respeito. O que a senhora podia dizer para o pai e a mãe, no sentido de colocar exteriormente, demonstrar amor e respeito ao filho? Então, o filho é o reflexo dos pais, né? Nós observamos que quando um filho ele está ajustado, quando um filho está feliz, é porque, assim, muito provavelmente esses pais estão felizes entre si, né? A senhora está dizendo, então, que pode acontecer de um jovenzinho, um adolescente, uma menina, um menino, se tornarem agressivos, rebeldes, porque pais também gritam, pais não respeitam, pais acusam, e acaba refletindo nesse relacionamento? Sim, sim. Os filhos aprendem, eles têm modelos, né? E os pais são os primeiros a instruí-los, né? Então, a criança, ela sente como está o relacionamento dos pais, como os pais, como o casal vive entre si, né?
E ela intui, ela vai observando, ela vai aprendendo, ela vai sentindo como esses pais se relacionam, né? Como o casal se relacionam e como eles transmitem esse amor para os filhos. Então, nosso comportamento ele é modulado através daquilo que a gente vê, daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente percebe, daquilo que a gente intui, né? Então, os filhos passam, sim. Quantos filhos, quantas crianças, quantos adolescentes, até adultos, né? Ainda continuam ressoando ou ressentindo como era o relacionamento de seus pais, né? Talvez um pai distante, um pai ausente, um pai que teve algum tipo de transtorno, né, como alcoolismo, enfim, né, o quanto que isso gera uma desestrutura, uma desarmonia nos relacionamentos. Nesse trabalho que eu desenvolvo da vivência terapêutica, assim, 90% que a gente vê as dinâmicas de filhos machucados pela figura do pai, né? Do pai ausente, do pai muito frio, do pai muito severo, do pai que sempre batia, muito agressivo, do pai que era alcoólatra, chegava em casa e, enfim, né, e desestruturava a família, do pai que traía a mãe, que batia na mãe, ou, enfim, a gente observa que muitas das feridas emocionais dos filhos decorrem, sim, dos relacionamentos dos pais. Né? Até de palavras agressivas contra o pai, né? Sim, sim. Ontem eu estava vendo uma cena em que, num filme, que o pai estava condenado à morte por uma atitude que ele cometeu no mundo. E o filho foi visitá-lo um mês antes dele ir para a cadeira elétrica, o corredor da morte que chama. E o filho não deu bola para ele. Ele deu conselho, porque o filho tinha mexido com maconha. Ele falou, não faça isso, a vida aqui é muito dura. E ele falou, olha quem fala, né? Falou para o pai. E levantou, e o pai falou, filho, daqui uma semana eu estou morto. E o filho respondeu, você já está por morto para mim há muito tempo. Na verdade, ele estava agredindo, mas por amor ao pai, por ter errado e abandonado a mãe. Então ele estava refletindo uma revolta contra o pai, humilhando o pai, embora talvez o amor tivesse lá no fundo, porque ele foi agredido pela separação. Pode acontecer isso hoje, isso era um filme, mas pode acontecer de um filho ficar revoltado com a mãe ou com o pai por uma atitude entre ambos? Sim, sim, porque a criança, muitas vezes, ela toma a dor daquele que foi mais a vítima, daquele que foi mais o vitimado, né? Então, é natural que a criança ela se coloque ao lado do que está mais fragilizado. E deixa eu na perguntar relação. uma outra coisa. Eu noto na maioria das pessoas que elas dizem assim, né? Ela está triste e pergunta-se, para quem você quer mandar um abraço? Para minha mãe. E elas choram. A maioria das pessoas, se não a totalidade, sempre lembra da mãe, homens e mulheres, principalmente os homens, né? Não lembra muito do pai. Por que será? Então, nessas vivências, né, que nós Isso que eu queria que a senhora realizamos, explicasse. porque geralmente o pai ele é mais o agressor, digamos, no que a gente observa, Talvez né? até ausente no sentido de trabalho, de ficar muito fora. Sim, mas também de ser muito frio, distante com a mãe, né, com a esposa, de tratar a esposa com rispidez, com dureza, Sem respeito. né, sem respeito. Por isso, a base de tudo para nós que somos cristãos, e eu convido a você, se você não é cristã, com todo respeito, né, mas a acolher essa mensagem, nós precisamos ter um parâmetro, nós precisamos ter uma base para construir o que? Os nossos relacionamentos. E nós temos essa carta de Deus que foi enviada através de Jesus, né, que nós temos essa base de como, então, construir um relacionamento saudável, né? Citando a carta aos Efésios, está falando que, pais, não exaspereis os vossos filhos para que eles não desanimem, né? Então, se o pai e a mãe têm como princípio básico, princípio norteador, a palavra de Deus, né, ensinar o que é reto, ensinar
a vontade de Deus, ensinar o filho desde pequeno, né, a observar e a ser temente a Deus, não temer no sentido de ter medo, mas de respeito, né, de olhar para aquele nos qual nos criou, nós teríamos então mais condições de acertar do que errar. A questão é que nós muitas vezes não prestamos atenção, né, à carta maior que Deus nos enviou, né? Irmã Érica, parece que nós temos um e-mail para perguntar à doutora Roseli, não é isso? Sim, Henrique, nós temos, na verdade, 2 e-mails. O primeiro e-mail é da nossa irmã Anice, lá da comunidade Anuncia-me. Ela está parabenizando, né, a você, Henrique, por essa missão tão importante que toda a comunidade Anuncia-me está vivendo nesses 14 anos do programa Você Pode Ser Feliz. E a pergunta é assim, doutora. Quanto a esse tema, se é possível falarmos um pouco sobre a repetição dos atos dos filhos que realizam os atos dos pais. E o que pode ser feito para que isso, quando identificado, possa ser mudado dentro da vida dos filhos que acabam repetindo as ações, os atos dos seus pais. Ok. É a Anice. Ótima pergunta, Anice, querida. Ótima pergunta, né? Geralmente, como eu estava falando, os filhos, eles imitam os pais, porque os pais são, assim, idealizadores, os pais são modelos, né, para os filhos, os pais são super-heróis para os filhos, não? Os pais não são perfeitos, então a criança ela tende a imitar o comportamento dos pais. Isso os pais precisam ficar muito atentos. Porque precisa haver o quê? Coerência no falar e no fazer. No falar, no dizer e se comportar. Né? Porque os filhos farão a mesma coisa, mas não farão apenas o que você disser, farão o que você fizer. Né? O seu ato, o seu comportamento. Então aquela história, né, de falar, menina, você não pode mentir, menino, é feio mentir. Né? Mas de repente você está lá na sua casa, atribulado, e toca o telefone e você pede, vá atender para a mamãe, mas fala para a pessoa que a mamãe não está, porque eu estou muito atribulada, estou com muita tarefa. Então, ao mesmo tempo, a mãe pede para a criança não mentir, mas ela ensina a criança a mentir, né? E ela não percebe que fazendo essa dissociação, há uma incoerência, a criança, ela vai o quê? Ela vai identificar o comportamento, muito mais do que a fala, né? Tem muito mais impacto aquilo que você faz do que aquilo que você diz. Agora, uma vez que essa criança cresce e começa então esse processo de repetição, como a Anice fala, tem que primeiro reconhecer esse padrão disfuncional, né? Trabalhar em cima dessa disfuncionabilidade, e eu digo muitas vezes para as pessoas, para os pacientes, né? Aquilo que você tem mais dificuldade, né, em aceitar, ou que você tem dificuldade em assimilar de seu pai, você vai continuar fazendo um processo de repetição, como dizendo assim, você precisa superar essa dificuldade. Enquanto você não aceitar o seu pai ou sua mãe, né, na sua integridade, na sua dignidade, e não repetir aquilo que está em desordem, né, naquilo que é a fraqueza dos pais, mas sim aceitar os pais como eles são, apesar de, você vai continuar num processo também de repetição, né? Então é a mesma história, o filho vê o pai bebendo, o pai bebe, né, o filho continua bebendo. É uma forma desse filho, né, amar o pai no amor que adoece, naquilo que vai enredando por uma relação que não é saudável. Como romper isso? Né? Ter a consciência de que você repete um comportamento que você sempre protestou do pai, né? E você não aceita o pai. Uma coisa é aceitar o pai, outra coisa é não aceitar o comportamento dele. Então, Entendi. Fazer essa diferença entre aceitar o meu pai, apesar dessa fraqueza dele, apesar dessa patologia dele,
né? E com isso, então, eu vou me distanciando daquele comportamento que é disfuncional e vou tomando o meu pai com amor. Vou perdoando, vou aceitando o meu pai, apesar daquele comportamento, né, tão destruidor e disfuncional. Então, esse é um dos caminhos, né, para que um adulto venha a quebrar o ciclo da repetição destrutiva. Então, é aceitar o pai sem crítica, sem julgamento, com amor, porque ele ou a mãe são os doadores da vida, né? Mas não aceitar a fragilidade, né, como forma de protestar ou de confrontar aquela dor que talvez esteja no íntimo ainda daquele filho, né? Muito bem, você está no Você Pode Ser Feliz, 14 anos no ar. 14 anos, também estou aqui. Parabéns a todos nós. Mas agora quero que você pegue um lápis e um papel, porque daqui a pouquinho você vai anotar 2 contas bancárias para fazer sua doação. Se você não recebeu o boleto, se você quer fazer uma doação extra, vai anotar os bancos daqui a pouco. Érica, vamos nesse minuto que falta para terminar ainda esse bloco, colocar outro e-mail. A Fátima Alves, ela não diz aqui de onde é, doutora. Ela fala assim: sou casada há 26 anos, tenho 2 filhas, uma de 19 e outra de 23. Eu e meu marido somos muito diferentes, nosso relacionamento tem sido muito difícil. Ele tem toda a paciência com as meninas, já comigo ao contrário. Isso tem gerado várias discussões. Há algum tempo ele foi para a casa do irmão e disse que não vai voltar. Faz terapia há 5 meses e um dia, por acaso, ele foi comigo, mas detestou. Disse que ninguém tem que saber dos nossos problemas, somente nós mesmos. Ele está por vir agora para resolver a nossa situação. Eu não tenho muita esperança, mas, sinceramente, eu não gostaria de me separar. Não perca o programa do Henrique, está parabenizando também você, Henrique. Muito obrigado. Está pedindo oração e ela gostaria muito de uma orientação, porque ela precisa muito de ajuda. É Fátima Alves o nome dela. Eu queria que a senhora respondesse o e-mail que como é o nome dela? Fátima Alves. Fátima falou para nós, doutora. Então, Henrique, assim, no relacionamento conjugal, nós precisamos deixar assim muito claro, né, que não são as grandes pedras, né, que nos derrubam, sabe? São as pedrinhas do dia a dia, né, que podem ser pequenas, mas se elas não forem reconhecidas, conversadas, dialogadas, entendidas, colocadas no devido lugar e perdoadas, né, ao longo de uma caminhada, essas pequenas pedras, né, elas se tornarão, né, as pedras que derrubam o relacionamento. Então, ao longo de anos, um casal que deixa de lado, não presta atenção como está a alma do seu cônjuge, como ele se sente, como ele vive ao seu lado, como ele está. Isso, no decorrer de um tempo, você pode estar havendo assim uma separação emocional, um divórcio emocional. O divórcio, a separação emocional, psicológica, ela é muito anterior à separação de corpos. Então, quando um casal percebe, né, que já há um distanciamento da alma deles dois, porque pelo vínculo, né, entre homem e mulher, pelo vínculo matrimonial, eles se tornam uma só carne. Quando essa uma só carne começa a se diferenciar, começa a entender que eu sou muito diferente do outro, que o outro eu preciso mais combater do que me assemelhar, aí nós precisamos parar e refletir. Nossa, está havendo um processo de separação, né, emocional. Então, eu acredito que deva ser um pouco o que aconteceu na vida dessa nossa amiga, Fátima, né? Que ao longo dessa caminhada, as filhas já têm 23 anos, 19 anos, quer dizer, já tem uma caminhada longa nesse relacionamento, né? O que eu
assim, sinto muito que culminou na separação, né? O marido saiu. Agora, para entender toda essa dinâmica, precisa ir para uma terapia, precisa se debruçar diante desse relacionamento, dessa família. Talvez ela esteja fazendo a parte dela. Há 5 meses ela está buscando ajuda, né? Que bom. Mas, enfim, agora é trabalhar, talvez, a aceitação dessa condição de que houve, né? De que não há mais esse vínculo, né? Esse estreitamento de alma entre marido e mulher. E o que eu vejo que é mais difícil é superar a dor da separação, superar a dor da rejeição ou superar a dor da traição. Isso é muito mais difícil. Por isso precisa de ajuda e precisa de todos os recursos, tanto conhecimentos, né, do nível de ciência, da psicologia, quanto o nível da fé, o nível também da oração e da espiritualidade, que ali vai te conferir forças, vai te conferir sabedoria, vai te conferir graça para você poder, né, superar essa dor da separação, né, que é uma das maiores dores depois da perda, né, por morte do cônjuge ou de filho. Doutora Roseli, no último programa sobre esse tema, o mês passado, quando a senhora teve, nós não chegamos a conversar sobre os pontos que podem fortalecer o relacionamento entre pai e filhos. E a senhora me falava de como deve preservar, aprendermos a preservar como pai e mãe, a saúde psicológica dos filhos. Eu queria colocar 3 pontos aqui. Sim. Primeiro, o diálogo aberto, que a senhora disse, em todo aspecto, né? Não ficar reduzido a um assunto só. Estar pronto a ouvir o filho ou a filha e ser justo e tolerante. 3 pontos iniciais, como essa saúde, esse fortalecimento do relacionamento. Assim, ouvir os filhos é fundamental. Os filhos necessitam de ter um lugar, de ter um espaço onde eles possam, né, falar e serem acolhidos. Então, e a gente nota muito assim, agora não dá tempo, agora não. Fala com a sua mãe, depois eu resolvo isso. Tudo isso vai bloqueando o fortalecimento, vai enfraquecendo. Sim, exatamente, enfraquece o vínculo e o filho vai formando um julgamento. Nem fala mais. Emocional a respeito daquela figura, né, paterna ou materna. Né? Então, esse julgamento ou esse conceito, essa memória, ela vai se instalando, né, e a criança ela pode, com o tempo, ficar retraída e desenvolver até alguns sintomas. Né? A senhora falava também do diálogo aberto em todas as instâncias, todos os aspectos, e citou uma coisa importante. Até o diálogo sobre a preservação. O que significa isso? Então, a preservação, né, do quanto que os pais são responsáveis para manter a saúde psíquica, física, né, integridade dos filhos. Então, cuidar, né, para não ferir os filhos emocionalmente, né, mantê-los com a dignidade de seres humanos que eles, né, têm, que eles são, tá certo? E preservar também a integridade física, porque existem muitos pais que, infelizmente, né, abusam os limites e assim, em vez de fazer uma correção, se torna uma agressão, né? A agressão física. A agressão física, ela só por si, ela já denota, sim, trauma na criança, né? Traumatiza a criança. Isso não significa que você não deva colocar limites, né, no comportamento da criança, ensinar aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é correto, né, aquilo que vai edificar e ensinar aquilo que é mal, aquilo que é perigoso, aquilo que deve se evitar. Né? Então, os pais são luzeiros, são parâmetros, né, para esses filhos. Né? Doutora Roseli, tem uma coisa muito importante que a gente nota, é que, às vezes, a maioria das casas hoje, com esse mundo conturbado de tanta confusão, de tecnologia, de mídia passando maus relacionamentos e novos parâmetros,
que não vão levar nada, a não ser a destruição da família, a gente nota que muitas casas, não só pela idade, mas talvez até pela falta de estudo ou pela falta de paciência, muitos filhos mandam nos pais. Assumem uma posição de autoridade e autoritarismo com o pai. Então, o pai e a mãe, no estado que está, amorosamente, com perdão, ele tem essa obrigação de estabelecer uma ordem da precedência. Com certeza. É a ordem da hierarquia familiar, quem é quem. É outra coisa que eu quero aproveitar aqui, não sei se encaixa. O pai, a senhora me disse, tem que agir como amigo, mas não no mesmo nível que ele relaciona com os amigos de fora. Isso. Me explica isso, essa ordem então de precedência e a atitude do pai que ser amigo do filho, da filha, da criança, sem ser daquele jeito que ele é com o amigo lá fora. O pai, o pai estabelece uma relação de autoridade, né? Os pais. Porque primeiro vêm os pais, depois os filhos. Então aí já pela própria lei natural, né? O pai precisa ser, sim, amigo do filho, mas não no mesmo nível como ele é amigo daqueles outros, né, amigos, colegas, como ele tem. Porque existem assuntos que o pai precisa ficar no nível dos adultos e não dos filhos pequenos, né? Eles não conseguem absorver os assuntos, por exemplo, do nível conjugal, o que se passa entre marido e mulher, na intimidade do casal, isso jamais deve ser estabelecido para os filhos pequenos, né? Então, assim, o pai necessita ser amigo e, ao mesmo tempo, delimitar assim, o espaço desse tipo de amizade. Sabe aquela amizade? Ah, vamos convidar, meu filho, vamos, hoje nós somos amigos, vamos beber junto, né? Vamos, eu tomo aqui a minha cervejinha, eu tomo aqui meu álcool, vamos beber comigo? Então, não nessa intimidade, não nesse nível, né, de relação, porque aí o que você está convidando seu filho, né? Talvez um péssimo hábito, um péssimo vício que vem pela frente. Que vai né? trair um sofrimento futuro. Exatamente. Então, nesse nível, não se pode estabelecer relação de amizade, não, entre pai e filho. Precisa haver o respeito e a ordem, né, de precedência que o pai exerce. O pai foi constituído, o pai e a mãe, autoridade sobre aquela criança. Porque também, olhando do filho para os pais, quando eles se colocam no mesmo nível, né, dos filhos, os filhos tendem a perder o respeito para com eles. Né? No próximo bloco, a gente vai comentar 3 pontos, doutora Roseli. A demonstração de afeto dos pais, abraçar, beijar. Quando há discordância entre marido e mulher, deve discutir na frente dos filhos? Isso é bom, não é bom? Como é que funciona isso, né? Então, e esse comprometimento do pai e da mãe no planejamento. Como é que nós vamos educar nossos filhos? Tem que haver uma concordância entre pai e mãe, e eu quero saber sobre isso. Principalmente quando a gente grita com a esposa, ela xinga também, e os filhos estão ouvindo. E se chegam perto, vai deitar, sai daqui, que daí cria outro problema. Nós vamos ver isso no próximo bloco. Por isso, então, doutora Roseli, a Cristiane mora em Porangaba, interior de São Paulo, e diz essa situação, que ela está vivendo um conflito de relacionamento com seu pai. Eles não se entendem. Essa situação já é desde a infância, ela diz. Porque ela foi uma criança muito doente por conta de sua mãe, que é deficiente. Ela achava que devia defender a mãe, proteger a mãe. Uma vez que as duas se entendem. E ela já tentou se aproximar do pai, mas ele se fecha. E eu fico muito triste, Henrique, desejando até ir embora. Eu não consigo obter a ajuda do meu esposo. Por quê? Ele também vem de uma família que não conhece o pai. O que a senhora tem a dizer para a Cristiane? Nossa, Cristiane, é difícil mesmo essa situação, né? Você acha que precisa de ter uma ajuda, um respaldo adequado para você entender tudo isso. Assim, é interessante, acho bom mesmo sua mãe deficiente estar ao lado dela e ajudando-a no que ela tiver necessidade. Porém, você também tem um marido, né? Você também tem aí um relacionamento, uma família. Então, assim, como conciliar tudo isso é complicado, porque é família de origem e família atual, a sua família.
talvez assim, se você buscar uma orientação, buscar a ajuda de um profissional adequado, onde você vai poder falar das suas dificuldades, dos seus conflitos e também, por que não, né? Colocar em oração, colocar mesmo diante de Deus, para que toque no seu pai, para que ele veja, reconheça a fragilidade, né, da sua mãe, da mulher dele. E você, assim, não sentir-se culpada também por ter um pai e uma mãe que não deram, talvez, não tiveram sucesso no relacionamento, né? Porque você tem o seu marido também. Então, eu acho que você está sobrecarregada, então é bom você procurar uma ajuda adequada, que você possa ter, assim, bastante suporte e discernimento e sabedoria de como trabalhar toda essa situação. Eu espero que você, assim, tenha a luz de Deus sobre tua vida e que Deus toque no coração de teu pai também, né? Roseli, o Benedito de Pindamonhangaba, que parabeniza pelos 14 anos do programa, ele está dizendo assim, eu quero saber se o fato de eu não parar em nenhum emprego tem a ver com os maus tratos que eu tive na infância. Ele está relacionando uma infância naturalmente muito triste, muito tribulada, e hoje ele não consegue se firmar no emprego nenhum. Ou talvez não é só emprego, talvez a autoafirmação dele, né? Tem alguma coisa a ver? Tem sim, Tem né? sim, né? E nós sabemos, inclusive, assim, na visão sistêmica, o quanto que o fracasso profissional pode estar envolvido com padrões mesmo familiares, padrões destrutivos de relacionamentos, às vezes de separação, às vezes de maus tratos, às vezes, né, de abandono, enfim. Até de palavras, não, doutora? Palavras. A senhora diz, eu estava pensando aqui, palavras se tornaram malditas, né? Sim. Você não presta, você não vai ser nada na vida. Exatamente. Tudo isso vai calando dentro do ser, Vai né? atuando sobre o psiquismo, né? E tem um peso sobre isso. Quer dizer, nós somos muito o que nós cremos. Se você crê que você não vai dar certo, não veio para dar certo na vida, porque alguém lá atrás, porque alguém, ou uma professora, ou mesmo seu pai, né, ficou afirmando para você, isso pode introjetar como um gravadorzinho que vai atuando, não que isso vai determinar, né? Mas vai atuando. Mas vai atuando. E às determina vezes, alguns fracassos. sim, né? E talvez na sua autoestima, talvez você tenha dificuldade de se aceitar ou gostar de si mesmo, ou aprendeu a se menosprezar, ou às vezes, enfim, sistemicamente, lá atrás também, nos seus antepassados, houve algum problema muito mais sério, né? Em relação a abandonos, em relação a perdas, né? E que pode estar atuando também sobre você. Então, existe aí um leque de possibilidades. Mas o mais importante, acho que você olhar para essa sua dificuldade, não fugir dela e procurar entender, procurar conhecer a sua história, a história da sua vida, a história da sua família, né? E também se capacitar, se deixar ouvir e ver no meu desempenho, né, na minha tarefa, como é que eu executo o meu trabalho, como eu tenho executado as minhas funções, né, profissionais. Eu acho que abrir as possibilidades, isso vai te oferecer pistas importantes. Muito bem, tem algum e-mail, irmã Érica? Até eu queria fazer uma pergunta em relação também a isso, sabe, doutora? Porque o noivado e o namoro são precedentes ao casamento. Se nós observamos que dentro do nosso relacionamento, no namoro, no noivado, há alguma coisa errada, é possível ainda consertar para que não venha a ter possíveis erros no nosso casamento e isso afetando também a toda a família, no caso, entre o casal, entre filhos também, puxando um pouquinho dessa situação ao qual o Maurício está pedindo oração. Por isso que o noivado, né, e mesmo o namoro, esse tempo, é o tempo de conhecimento. Né? Mesmo assim, é muito diferente do que no estado já de casados. E depois de um certo tempo de estar casados, né, Henrique? Há uma grande diferença, mas esse momento, essa fase, é uma fase de conhecimento profundo, de descobertas, né, de ver como o outro
de entender o seu caráter, de conhecer o seu temperamento, a sua personalidade, a sua maneira de ser, de viver. Mesmo assim, ainda, né, se tem muitas surpresas lá na frente. Sim, né? doutora, então nesse caso, poderíamos dizer assim, conhecer o outro, mas conhecer a mim mesmo. Sim. Por que eu sou agressivo, por que eu sou isso. É tão importante, eu acho, na formação dos noivos. O outro está ali exatamente para refletir aquilo que você é, né? O espelho, Isso. E quando você se depara de que o outro reflete algo em você que você não gosta, você precisa, então, tomar isso como uma dádiva. Eu tenho que melhorar nesse aspecto, eu preciso me aperfeiçoar nesse outro, né? E Além não de que, repreender. eu achei tão importante que a senhora disse, nós vamos ter surpresa depois de casado. Mas o que eu puder resolver antes, tomar conhecimento, eu vou aliviar o sofrimento. Sim, e aí ele fala que ele está sofrendo porque houve um rompimento no noivado. Olha, ainda bem que houve um rompimento agora, né? Porque quando é no casamento é muito mais doloroso. Claro. É muito mais profundo, né? A dor é muito mais enraizada e não podemos negligenciar a sua dor de maneira nenhuma, né? Porque ele pode dizer assim, mas você não está sentindo o que eu estou sentindo. Mas assim, existe grande possibilidade, através dessa aprendizagem, de você não repetir ou não repetir os mesmos erros. Talvez você esteja realmente com uma pessoa que não é para estar ao seu lado, né? Para sempre, né? Porque é isso que a gente preconiza, É verdade. não é mesmo? Marido de uma só mulher e mulher de um só marido. Isso. Tá certo? Isso. Né? Deus uniu, o homem não separa. Então, o noivado faz parte dessa fase onde você vai experimentar o que pode realmente dar certo, vai se firmar ainda mais o relacionamento ou não. Agora, quando há o rompimento, precisa haver algo muito importante, Henrique, que é trabalhar, fechar bem esse momento, essa fase, esse círculo de vida, né? Porque tem muitos rompimentos que são inacabados, ou mal acabados, ou mal terminados. E isso nós depois verificamos um efeito que é contínuo num outro relacionamento. Exemplo, se você terminou, se vocês terminaram, à medida do possível, fechar isso apaziguados, né? Não com raiva, não com rancor, não com mágoa, não com ressentimento, não com maledicência. Eu terminei porque, enfim, desprezando o outro, né? Mas, à medida do possível, terminar assim na amizade. Não deu certo, não teve possibilidade. Por quê? Porque se isso não for feito, num próximo relacionamento você vai trazer essa energia, né, de emoções, de afeto, que vão entrar como assim um fluxo que pode, né, atrapalhar o próximo relacionamento. Então, sempre ao término de um relacionamento, procurar trabalhar aquilo que foi deixado como dor, né? Exatamente. Nós temos 1 minuto e meio para a senhora falar alguma coisa sobre... você é vagabunda, você não presta para nada, você é isso. Ou então, você é vagabundo, você é bêbado. Aquela discussão terrível da hora da ira, que devia deixar de lado, como diz a palavra hoje, né? Se somos pessoas de Cristo. Que os filhos estão vendo, escutando, absorvendo, e vai para um lado e vai para o outro, e às vezes são expulsos do ambiente. Demonstrar afeto e não brigar perto dos filhos. O que a senhora tem a dizer isso? Nossa, isso é essencial, não? O que ocorre entre o casal precisa ficar no âmbito do casal. Nós poderíamos dizer assim que é impossível viver 100% de paz, que pode ter discordância, mas 99% longe dos filhos, porque é algo íntimo. De preferência, né? Isso é assim primordial mesmo na vida do casal, essencial, que os filhos não sofram o impacto, né, da desordem entre o casal, entre a relação conjugal, né?
E essas discussões, elas, quando houverem, né, quando tiverem mesmo o seu momento, de preferência que os filhos não vejam esse ataque, porque os filhos, eles sofrem muito com os ataques entre os pais. Para os filhos isso é um trauma, uma agressão, né? E assim, isso pode gerar vários sintomas depois para os filhos. Então, aprender, né? Aprender a tomar uma postura adulta entre marido e mulher, onde os filhos não estão absorvendo essas diferenças, essas brigas, isso é fundamental para preservar a saúde psicológica dos filhos, né? Então, o que fazer? Geralmente, um ou outro precisa conter aquele impulso e falar assim, olha, vamos conversar ou vamos discutir num outro ambiente, num outro momento, e não na presença ali dos filhos. Último bloco! Que pena, doutora Roseli, correu o tempo, hein? Corre, né, Henrique? Correu o tempo. Agora, então, para a gente não perder tempo, a senhora fazer a sua colocação final, eu queria dizer uma coisa. O relacionamento dos pais e filhos tem que ser vigiado, porque se um filho, penso eu, uma filha, né, uma criança, vê o pai e a mãe discutindo, brigando, na maioria das vezes ele não vê o pai beijando, abraçando, brincando com a mãe. Então ele acha que sempre tem um monstro ali, seja de um lado ou do outro, né? Queria que a senhora falasse sobre isso. E falasse também no encerramento sobre a relação entre, agora, dos filhos com os pais, na obediência também. Sim. Então, se nós queremos, né, e pensamos e devemos construir, né, laços saudáveis, vínculos saudáveis em nossas famílias, né, porque nós formamos seres humanos ali. Né, e os filhos, eles repetem o que eles veem nos pais. Se os pais tivessem essa consciência, não é mesmo? Então, quando marido e mulher também, né, trocam carinho, afeto, se abraçam, né, se respeitam, se querem bem, desejam bem um para o outro, né, para os filhos, isso é muita felicidade para os filhos. Acredito até que poderia-se até dizer algum deles assim, papai discute com a mamãe, mas ele beija, brinca com ela, então ele o a amor ama. suplanta, né? O amor, o Equilibra e bem-querer, suplanta, né? O amor, o bem-querer está acima, né, daquelas diferenças, daquelas possíveis discórdias, discussões que acontecem, né? Prevalecer o amor, prevalecer o bem-querer, prevalecer o respeito, prevalecer aquilo que vai edificar no relacionamento. Então, para os filhos, eles vão trazer o quê? Uma harmonia, paz no seu interior. E eles vão procurar reproduzir exatamente, vão procurar repetir isso, né, mais tarde. É verdade. Então, o filho que vê o pai abraçando a mãe, né, desejando bem, né, lembrando das datas de aniversário, né, fazendo festas, enfim, ele vai procurar desenvolver esse mesmo padrão de comportamento. Verdade. Né? E agora, nós falamos muito do olhar dos pais em relação aos filhos, mas também nós precisamos ver o olhar dos filhos em relação aos pais. Né? Qual a postura dos filhos em relação aos seus pais, e que se perde muito hoje. Primeiro que a gente vê que os filhos têm a tendência de direcionar os pais naquilo que os pais devem fazer, que os pais caem muitas vezes no querer dos filhos, no desejar dos filhos, e os pais vão mais ou menos no influxo dos desejos e impulsos dos filhos. Isso há uma desordem tremenda dentro da família, porque os pais precisam exatamente dirigir os filhos e não os filhos dirigir os pais. Né? E os filhos necessitam ser obedientes aos pais. Isso quando os pais são sensatos, são justos. Né? Justo é aquele que tem sabedoria, né, naquilo que é revelado também como instrução que vem de Deus. Ser uma pessoa justa, equilibrada. E os filhos necessitam obedecer os pais quando eles ensinam o que é a justiça, o que é o correto, né? O que é a verdade. Né?
e não se deixam seduzir por outras coisas a não ser o caminho da verdade. E a obediência vem junto com o mandamento de Deus, que é honrar pai e mãe, né, para que sejam felizes na terra. É um mandamento vindo por uma promessa. Então, se você quer ser feliz na sua vida, saiba honrar seu pai e sua mãe. Saiba tê-los com amor no seu coração. Seja você na idade que você estiver, seja você já até na velhice, mas se você lembra que você não honrou a sua mãe ou o seu pai, comece a honrar, comece a colocá-los dentro de teu coração, né? Com amor, com gratidão. Então, os filhos precisam desenvolver sentimentos de gratidão em relação aos pais. O que a gente mais percebe hoje são duas constatações. Os filhos não obedecem aos pais e os filhos não são gratos aos pais. Doutora Roseli, o tema vai longe e edifica a vida de milhares de pessoas e famílias. Quero agradecer sua presença. Cada vez que você vem, a gente se enriquece, aprende mais e tenho certeza que o pessoal em casa. Então, um grande abraço, obrigado pelo seu carinho, até o mês que vem. Se Deus quiser. E agora transmita aí o seu carinho, o seu abraço para sua família, mamãe, todo mundo que está te vendo. Então, eu deixo um abraço a todos vocês, né, que nos acompanham nesta manhã e espero, em nome de Jesus, contribuir para que você possa, né, dentro da sua família, buscar o amor e ser feliz.